Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Rita da Nova, que tem um blog chamado Rita da Nova, onde fala de comida, livros e viagens. Tem um podcast com o marido, o Guilherme, que é o Terapia de Casal, onde falam de coisas insignificantes que dividem os casais no dia-a-dia. Eu adorei esta descrição, que já tem um livro. E já deu um espetáculo, não já? Já deu um espetáculo, já deu em episódios ao vivo. Quando lançámos o livro, fizemos uma tour do livro, Uau, para apresentarmos o livro, mas sim, com um episódio ao vivo também. E este ano voltámos a fazer episódios ao vivo só para... E metem-se com o público? Metemos com o público, chamamos casais a palco, às vezes é um bocadinho desconfortável. Nós, de episódio para episódio, dizíamos: para o próximo não vamos chamar ninguém, porque ninguém quer vir, nós vamos obrigar as pessoas. Mas depois, quando lá estão, não querem sair, é muito engraçado. Okay. Sim. Eu, quando sei que os espetáculos têm interação, sento-me atrás de propósito. Eu faço o mesmo. É que a mim custa-me chamar as pessoas, porque se eu estivesse do outro lado. Não querias? Não queria, mas é muito engraçado. Tens também outro podcast, que é o Livret, onde, juntamente com uma amiga, a Joana da Silva, que vem em breve a este podcast. Já soube, sim, ela disse. Vocês falam de uma paixão em comum, os livros, e este podcast é de giro e sai às quartas-feiras. Mais coisas que eu descobri sobre a Rita. Odeias assobios, bebes sempre água gelada, até no inverno. Aliás. Pois, confere, hoje pediu aqui uma aguinha fria. Odeias dobrar roupa, igual. Gostas de comer ervilhas congeladas? Adoro! Pá, isso foi o Guilherme, com certeza. Pois, certeza. O Odeias dobrar roupa foi o Guilherme, de certeza. Sobra para ele? Claro, sobretudo roupa interior. Meias, pá. Não. Dobra ao meio, já não faças já bolinha. Dobra ao meio, não, dobra ao meio. Pois. Mas já não há paciência. Não tenho mesmo, nunca tive. Eu tento distribuir lá em casa e tenho 3 rapazes e tento distribuir. E depois, claro que quando vou aos armários, da mesma maneira que eu lhes dei, está lá. Bolinhas de cuecas e meias com batota. Tens medo de cavalos? Comes um mix de 70% de pipocas salgadas, 30% de pipocas doces. Yes. Podemos ir ao cinema, está certo. És capaz de ler um livro quase fechado para não partir as lombadas. Agora, esta é outra esquisitíssima. Gostas de cheirar as patas dos gatos? Adoro. Opa, é aquilo que eu chamo chulé de gato. Okay. Para mim cheira muito bem. Pronto. Eu acho que deve ser aquilo que algumas mulheres têm com a cabeça dos bebés, não é? Com o cheiro de... Pronto. Tens 4 gatos, tenho não é? 4 gatos. Fantástico. Sou uma cat lady. Cat lady, também gosto de gatos. Mas 4, penso logo, tantas pedrinhas que tens que limpar. É verdade, sim. E achas que camarões são baratas do mar? Odeio camarão. Ok. Odeio camarão, o sabor, a ideia de comer camarão. É estranho, lá está, é uma barata do mar, não é? Mas se o vires sem as patas? Na mesma. Porque também não gosto do sabor. Okay. Ou seja, Pronto. se podia gostar do sabor e ser o aspecto e sei lá, triturar ou assim, mas... Não. Nem misturado, nem nada. Nada. Pronto, tudo bem. Não te oferece camarão. Íamos a uma mariscada a seguir, agora já não pode ser, não é? Exatamente, vou desmarcar. Sim. E escreveste recentemente As Coisas que Faltam, que já vai na 4ª edição, parabéns. Já vai na 4ª edição. Que orgulho, que maravilha. Sim. E já estás a escrever um segundo romance. Estou a escrever um segundo romance. Que não podes partilhar nada. Posso partilhar que está a ser muito complicado, posso falar do processo. Está a ser... Eu não quero falar com um lado... Uma amiga minha há uns tempos disse-me que sentia que eu falava sempre com um ar muito negativo sobre este segundo livro, e não é nada disso. Acho que é só... Agora eu já tenho um ponto de comparação e falo sempre de mim para mim, não é tanto os leitores, é eu, Rita, tenho um ponto de comparação. Estou sempre... Ou estava sempre, agora já estou um bocadinho melhor, estava sempre a comparar o processo, que é, eu com o outro nesta altura já tinha feito, ou já tinha chegado a uma ideia que me parecia melhor, ou as personagens já estavam desenvolvidas de outra maneira, ou estava a ser mais fácil, ou eu consegui escrevê-lo todo sentada em casa. Com este não estou a conseguir, por exemplo, tenho de sair de casa para o escrever. Então estou a aprender que cada livro vai ter o seu próprio processo, não é? Que é um bocadinho ingrato, mas interessante, porque o livro também é formado do contexto todo em que eu o escrevi. Isso, para mim, enquanto pessoa, é interessante depois poder olhar para o livro e lembrar-me, escrevi-o em casa, ou esta parte foi escrita não sei onde. Ou seja, estou a aprender. E cada um tem a sua história. Sim. E também evoluíste e mudaste. Sim, e estou muito mais exigente comigo própria, não é? E depois, a fasquia está alta porque este é bom e está a fazer sucesso. Obrigada. Eu gostei muito. Gostaste? A sério? Obrigada. Sim, não gostei nada da Cristiana. Não posso dizer. Sei. Há coisas que eu quero imenso comentar contigo. Mas Comento depois, okay. Não posso estragar. Sim. Mas tens aqui personagens bem construídas. Percebo. Quando eu digo construíste bem os personagens, além de as conhecermos bem, está certo, não é só isso, é, por exemplo, a mãe
eu percebo o papel da mãe, porque eu sou mãe. Portanto, percebo a história com o Paulo, não vou contar mais nada. Faz sentido. Há coisas que eu obviamente já percebia, não é de ser previsível, eu calculava porque é que a mãe fazia assim. E aquela história de ela falhou aquilo e fez o melhor que pôde. Portanto, está muito bem construído nesse sentido, está crescido, está adulto. Sim. Tem muita Sabes maturidade. que tem muitas mulheres da minha família, eu acho que isso acaba a ser mais fácil quando percebes isso, não é? Quando percebes, eu não sou mãe, e não faz parte dos meus planos ser mãe, mas acho que há certas coisas que eu me habituei a ver nas mulheres da minha família que são esse instinto protetor, não é? De mãe, que às vezes as pessoas nem sequer sabem explicar porque é que estão a fazer as coisas. Lá está, este livro não existia se as personagens comunicassem umas com as outras, não é? Como 70% dos livros não existiria, provavelmente. Se as pessoas se sentassem a conversar ou se fizessem terapia, eu acho que os livros deixavam de existir, as histórias dos livros deixavam de existir, não é? Sim, e depois é aquelas histórias que apetece, se fosse real, não é? Mas, ou seja, retrata muito bem a realidade, que apetece ser assim: mãe, este é o ponto de vista da filha. Porque estas coisas que ela partilha, ela não diz. Ela não diz à mãe. Sim, nem a mãe comunica porque é que está a fazer as coisas, não é? Bem. É uma coisa muito comum em relação a mãe e filha. Esta coisa do, olha, eu estou a fazer isto, mas agora vai ter de ser assim. Bom, mas porquê? Porque sim. Pronto. E depois espera que a filha cresça para lhe dizer certas coisas. Sim, tipo, olha, ok, já percebi porque é que há 10 anos me disseste não sei o quê. Mas calhar devia ter dito há 10 anos, não é? Exato, sim. Mas pronto, as coisas que faltam, fica aqui a recomendação, mas já vai na 4ª edição e com certeza que, se calhar à altura quando esta conversa sair, já vai na 5ª. Não sei, agora é assim, agora eu quero sempre mais, não é? É engraçado porque quando eu recebo um WhatsApp da minha editora a dizer quem é que vai reeditar, quem é? Eu fico tipo, yes, mais uma. Claro. E é sempre expectável que quando sair o segundo, o primeiro volta a ter algum tipo de destaque e, portanto, pode ser que aconteça. Claro que sim, que maravilha. Queremos o segundo então e que estás a escrever. Agora, enquanto leitora, lês todos os dias? Todos os dias, a toda a hora. Aliás, vinha para cá a ler, vim do Uber e vinha a ler. Ai, que sorte, não enjoas no carro? Não. Eu tenho imensa pena disso, enjoo. E tenho um e-reader, portanto... Um Kobo. Sim, é muito mais fácil não enjoar, porque põe a letra maior e não enjoo. Então vou tentar. É um bom truque. Okay. É letra para cegos, tipo, tá, pá, 4 palavras por página, sim. Mas não enjoo. Sim, leio todos os dias. Acho que são, conto pelos dedos de uma mão, os dias de um ano em que eu não leio. É sempre o oposto. E acho que fui sempre variando um bocadinho, dependendo das fases da minha vida ou de como me sinto, o momento do dia em que é mais fácil para mim ler ou em que eu me sinto mais interessada. Agora são as manhãs, por exemplo. Com o café, ler com o café, com o pequeno almoço, estar a ler. Sinto que consigo concentrar-me muito melhor de manhã. Mas também gosto daquela coisa de ir para a cama ler uma página, sabes? Embora adormeça 10 minutos depois, mas tento. Sim, eu acho que desde que aprendi a ler, que leio todos os dias. E por isso acabo a ler uma quantidade grande de livros, dos quais, como estávamos a falar há bocadinho em off, se calhar não me lembro da história, mas lembro-me se gostei ou não. Mas sim, acho que... É a tua rotina diária. Não imagino a minha vida sem ler. Pois. E gosto desta coisa de... Aliás, com o Kobo é uma coisa que acontece muito, que é, tenho o Kobo dentro da mala, naquela mala mínima que eu tenho ali, está lá o Kobo dentro, e então, sei lá, tenho de esperar 10 minutos nos correios, ou abro e estou a ler, sabes? É se calhar há pessoas que têm isso com ouvir podcast, ou quando estão em casa não têm nada para fazer, veem uma série. Eu recaio sempre mais Preferes para a os leitura? livros. Sim, identifico-me completamente. Eu estas férias levei para aí 3 livros para a primeira, aliás, para 2 semanas, 3 ou 4, e li tudo num instante, correu bem. Estás de férias? Estou de férias, tenho tempo. E então não tinha mais nenhum. E tenho o Kindle e tenho uma aplicação no telefone, o Kobo se calhar também terá, não sei, pronto. E então foi como se foi, não faz mal, tenho o Kindle no telemóvel, não tinha levado o meu, e então também, pronto, continuei. É isso, é... Se não tinha que ir a uma livraria, tipo, desculpa, tive de desviar caminho. Exato, sair aqui do meio da natureza. Autores favoritos, são muitos. Olha, são muitíssimos, eu já nem sei o que te disse que eram os meus autores favoritos. O Carlos Ruiz Zafón, Saramago. Tenho uma paixão gigante pela Dulce Maria Cardoso. Sim. Eu acho que é das nossas melhores autoras. Quando me dizem que leem um bocadinho de Dulce Maria Cardoso nas coisas que eu escrevo, eu fico tipo, não era o objetivo, mas levas isso como levo com um elogio. elogio. Sim, não era o meu objetivo, mas fico muito contente. E depois lá fora tenho vários. Olha, gosto muito da Sally Rooney, sei que não é uma autora muito consensual,
Tenho vindo a descobrir que não é assim não muito sabia. consensual. Não, olha, assim, tenho descoberto com o Livra-te, porque nós temos, além do podcast, nós temos um Discord onde as pessoas estão constantemente a falar sobre Tens que explicar o que é o Discord para quem não sabe. Exatamente. É uma espécie de chat, é não é? uma espécie de chat, um servidor que tem vários canais diferentes, e nós, como temos um clube de livro associado ao podcast, essencialmente depois discutimos lá os livros que escolhemos e há muita gente que não gosta da Sally Rooney. Há várias pessoas que dizem que acham a Sally Rooney uma seca ou que não entendem porque é que as pessoas gostam tanto. Eu até me dá um certo prazer gostar de uma coisa que as pessoas não gostam tanto, sabes? Eu fico assim, tipo, ok, se calhar eu consigo ver aqui algumas coisas que as pessoas por algum motivo não conseguem, então sinto se calhar uma ligação ainda maior por isso, não é? Consegui identificar-me como uma autora que algumas pessoas acham uma seca. Depois Madeline Miller nos retellings de mitologia, que é uma coisa que eu tenho descoberto, um género que eu tenho. Nunca fui muito de fantasias, por exemplo, e acho que este aqui cruza o histórico com a fantasia, não é? Quando tu começas a falar de mitologia grega, recontar as histórias que aconteceram, mas com muita ficção em cima, não é? Porque a própria mitologia já é ficção, depois vem um autor por cima acrescentar a sua perspectiva, e sinto que há vários autores de mitologia, nomeadamente mulheres, que nos estão a dar a perspectiva feminina dessas histórias que nunca foram contadas, não é? Tu tens a Odisseia, por exemplo, que é toda contada do ponto de vista masculino, e depois tens aqui estas autoras classicistas, que muitas delas têm até formação em estudos clássicos, e depois que te contam da perspectiva das mulheres, que eu acho que é sempre interessante. E a gente diz isso, por exemplo, a Madeline Miller tem o The Song of Achilles, eu acho que está traduzido. Sim, é o Canto de Aquiles. O Canto de Aquiles. Eu demorei muito tempo, já o tenho há bastante tempo, curiosa, mas eu não sei bem mitologia grega, não sei, não tem nada a ver, pelo contrário, ainda bem que não sei, estou a aprender e estou a adorar. E a Madeline Miller é a minha favorita só porque notas que tem ali muita pesquisa atrás. Notas que ela consegue de facto construir. A Natalie Haynes, que é outra que eu também adoro, também tem isso, mas a Natalie Haynes é sempre muito mais sarcástica. Então tem esse lado de, se te queres divertir a ler uma coisa que sabes que ela vai dar ali uma facadinha de vez em quando nas coisas que escreve, então a Natalie Haynes. A Madeline Miller é muito mais clássica. E é isso, ela apresenta-te, ela dá-te o contexto todo, tu não tens de saber nada sobre a mitologia grega para compreender a história. E, por exemplo, eu que percebo um bocadinho mais, não só pela experiência de ler retellings, como estávamos a falar há bocadinho antes de iniciarmos, quando era miúda era obcecada por mitologia grega, às vezes eu já estou a ver o twist da história, porque eu já sei o que é que vai acontecer. Mas é sempre bom, porque elas conseguem de facto descrever com uma escrita super atual, e lá está, com uma perspectiva muitas vezes feminina que não fomos tendo ao longo da história, não é? Nem nos filmes, não é? Aqui no Canto de Aquiles nem é feminina a perspectiva, mas é um narrador que não é um deus, ou que não é, para nos contar na perspectiva dele a Guerra de Troia, enfim, tudo o que acontece, e estou a adorar. É incrível. É incrível. Então podemos começar com o livro da Natalie Haynes, o Stone Blind, já está traduzido, O Olhar da Medusa, a história da Medusa, dos seus cabelos de serpente, porque é que isto aconteceu? Sim, e lá está, tu quando pensas na Medusa, pensas um monstro, um bicho, alguém que foi parar àquela forma, porque, enfim, foi parar àquele escudo do Perseu, não é? Ou seja, é essa a história que nós conhecemos, porque era um bicho e porque ele foi o herói e cortou a cabeça da Medusa e agora usa a Medusa para pôr os seus inimigos em pedra. Então, ela é um monstro. Aqui, neste livro, nós descobrimos que ela não é assim, se calhar não é um monstro, não é? Que ela é uma vítima. Ela é uma vítima, ela é fruto do contexto de ter nascido assim, de ter nascido uma górgona, não é? Que coitadinha, não tem culpa. E é muito interessante. Algumas pessoas... este foi um livro que eu escolhi para o Clube do Livra-te, portanto foi ali escrutinado. Eu também li nós lemos os livros que escolhemos ao mesmo tempo que as pessoas. Isto que nós dizemos é, ok, às vezes pode correr muito bem, outras vezes pode correr muito mal. Nós estamos nisto convosco, ou seja, não levem nunca as nossas escolhas do clube como selo de aprovação. Nós também vamos descobrir convosco. Claro. Vamos descobrir convosco, às vezes dá asneira. Já houve livros que eu pedi desculpa às pessoas por ter escolhido isso. Olha, peço imensa desculpa, não sei onde é que estava com a cabeça, mas sofremos todos juntos. Pronto. Neste caso, foi interessante perceber aquilo que estávamos a falar, que é, eu como tenho já algum contexto de mitologia, percebi porque é que foram contadas várias narrativas paralelas para chegar a um momento final da história. Algumas pessoas ficaram desiludidas por pensar, ok, achei que ia ler só a perspectiva da Medusa e de repente estão aqui outras linhas narrativas que eu não estou bem a perceber o que é que está a acontecer.
Obviamente no final faz tudo sentido, mas é sempre um alerta que eu gosto de dar às pessoas que vão ler este livro, que é: não esperem só encontrar a história da Medusa, há ali outras narrativas interessantes, mas que tudo depois faz sentido no fim. E a Natalie Haynes faz uma coisa que eu adorei neste livro, que é, ela às vezes dá-te perspectivas de, por exemplo, pássaros que estão a observar a situação. Ou há capítulos que são contados do ponto de vista das serpentes que são o cabelo da Medusa. Ou seja, ela brinca muito com a perspectiva, ao mesmo tempo que é super sarcástica. Portanto, é muito engraçado. Muito, muito engraçado. E é interessante perceber que isto veio tudo do fascínio que ela teve com a Medusa desde criança, de ver filmes em que representavam a Medusa, e ela pensava: mas pá, coitadinha, é sempre mal vista. O cabelo são serpentes. Pá, pobrezinha, o cabelo são serpentes. Transforma os homens em... as coisas, os homens não, os seres vivos em pedra. Tudo para onde ela olha, transforma-se em pedra. Pá, coitadinha, tem de haver aqui qualquer coisa mais. E seres miúda e teres este interesse, e de repente a tua vida começar a ficar à volta da mitologia, é mesmo uma paixão que cresce de uma coisa pequenina da tua vida. E quase que é fazer justiça, não é? Sim. Que espera a outro ponto de vista. Sim, ela tem outro livro que esse já é mais não ficção, que se chama Pandora's Jar. Eu não sei se ele está traduzido para português. E eu não li, eu ouvi. E é narrado por ela. E ela tem um sotaque britânico incrível. Em que ela já tinha falado um pouco da Medusa. Basicamente ela vai buscar mitos ou figuras femininas da mitologia e faz-lhe justiça. Figuras femininas que normalmente eram mal vistas. A Medusa é uma delas. E ela faz-lhe justiça e conta um bocadinho. E também explica de onde é que vem... não é de onde é que vem, é quais é que foram as consequências destes mitos serem perpetuados assim. Ou seja, imagina, agora ia dizer perpetrated, estou ótima à minha cabeça. Por exemplo, a Medusa, tu quando pensas na Medusa pensas numa figura, lá está, má, que olha para os homens, para os seres vivos e os transforma em pedra, e portanto quando tu dizes que uma mulher é uma Medusa, tem uma carga negativa. Sim. E ela até faz vai buscar um acontecimento muito recente, que foi quando a Rihanna apareceu vestida de Medusa na capa de uma revista, para dizer: sim, eu sou uma amazona, eu estou aqui. Ou seja, ela faz mesmo esta ligação aos tempos presentes e como é que estes mitos ainda têm impacto no dia de hoje. É muito interessante. Se tiverem interesse... Sim, eu acho que não está traduzido o que tu referiste. Ela escreveu imensos livros, a Natalie Haynes, e autora de vários livros, mesmo de ficção, não ficção, e ela, além de premiada também, foi finalista do Women's Prize for Fiction de 2020 com o livro A Thousand Ships. Exatamente. Que é a versão feminina da Guerra de Troia. Tenho lá em casa para ler, ainda não li. É daqueles que eu faço sempre por ler uma mitologia por mês. Só para não as gastar todas. Para prolongar. Sim, e agora estão a surgir muitos autores a fazer retellings de mitologia, que é sempre interessante. Claro, e depois já há a continuação, já leste do Circe, a continuação do Canto de Aquiles, não é? Ao Circe, que foi premiado também. Sim, não é bem continuação. Ok. Há ali um momento... Aliás, eu acho que ela escreveu o Circe primeiro. Mas saiu depois? Saiu depois. Okay. Não, em Portugal sim. Então é se calhar por isso. Acho que sim, acho que o Circe é primeiro. Aliás, há uma frase que cruza as duas histórias e tu percebes naquela frase onde é que ela teve a ideia para escrever o Canto daqueles. É muito interessante. Se leres o Canto daqueles primeiro e o Circe depois, é o que vai acontecer. Foi o que eu fiz também. Há ali mesmo uma frase que tu pensas: então foi aqui que tu tiveste a ideia para escrever o Canto desenvolver daqueles. Sim, ok. Uma frasezinha mesmo, é muito interessante. Boa. Pronto, fica também a canção daqueles, o Canto daqueles, também recomendada, a Madeline Miller. A Madeline Miller, que elogia este olhar da Medusa, da Natalie Haynes, ela diz mesmo: é um dos livros que fica contigo mesmo muito depois de o acabares. Portanto, fica aqui o olhar da Medusa como recomendação, da Natalie Haynes. Ela que é radialista, as histórias que tu dizes, ela tem muita cultura das mitologias, ela tem inúmeros programas de rádio, teve já vários, e nos quais fala também disso. Sim. Portanto, além de escritora, é radialista que fala sobre isso. E além disso, depois, quando ela faz sempre questão de ter os livros dela em audiolivro, e tem voz de radialista. Pois, portanto, é incrível. Ela pode, sabes? É que ainda por cima com aquele sotaque britânico e engraçada, sabes? Aquele humor de... Parece que estou a dizer uma coisa British muito humor. séria, mas depois dou-te aqui um twistzinho naquilo que eu estou a dizer. É incrível. Se as pessoas gostarem de audiolivros, também é uma excelente recomendação. Boa. E ela foi comediante, só que depois diz que... Foi mesmo, fez stand-up e até ganhou um prémio, mas depois diz que preferia a tragédia a comédia. Sim. Tem graça esta sim. da Natalie Haynes. Ela é maravilhosa. Boa. Outro livro que tu escolheste, que tem tradução, Hello Beautiful, Olá Linda,
da Anne Napolitano. Sim, eu acho que ele só vai sair agora em setembro. Sim, mas já está Em é top seller, pré-venda, já ouvi no book Já online, está lá. Já andei. Sim, já está nas pré-vendas. Acho que sai agora no final de setembro. Então, quando sair esta conversa, está ótimo. Já saiu, não é? Pronto, é isso. Olá, linda. Olá, Anne. linda. Olá, linda. Confesso que não amo... Eu também não, linda, pois é. Percebo. Hello, beautiful. Sim, ainda por cima, tendo em conta, quando percebes de onde é que vem o título quando lês a história, ficas... Não concordaste com a tradução não é literal? bem. Se calhar Olá, querida era melhor. Mas Ok. pronto, mas é assim, nós andámos, eu, pelo menos tenho esta sensação, enquanto leitores andámos tanto tempo a queixar-nos das traduções dos títulos filmes. de filmes e de livros, quer dizer, onde é que fomos buscar isto, não tem nada a ver com o original, que agora também não nos podemos queixar. Bom ponto. Que as editoras e as produtoras façam traduções literais, não é? Sim, e este Hello Beautiful foi o 100º livro do clube de leitura da Oprah. Foi o número 100 e Olha, tem 26 editores internacionais. Portanto, é sucesso. É um sucesso e é um caso, claro, para mim, daqueles livros que eu comprei pela capa. É bem bonita. Comprei pela capa e excelente decisão de trazer a capa original também para Portugal. É uma capa linda. À partida não é daquelas que tu olhas e dizes, epá, que capa! Porque até é meio estranho, não é? Uma pintura ali com umas cores que não são muito apelativas ali misturadas, mas há qualquer coisa naquela capa. Eu pensei, ok, gosto do título, gosto da capa, drama familiar, estou vendida, vamos. E custou-me um bocadinho entrar na história, só porque estava numa fase difícil, não é difícil, agitada da minha vida, e depois acabei a lê-lo assim, eu e o Guilherme fomos para Valença do Minho ter com os meus cunhados, e então ficámos lá no fim de semana e eu estive o fim de semana todo dentro da piscina, copo de fora, a ler. Tu não mataste saudades dos cunhados? Nada, pois já, às vezes falava com eles e dizia sim, já lá vou. E então a ler o livro quase um fim de semana inteiro, 3 dias. É um drama familiar muito interessante. Ele conta a história de 4 irmãs, as irmãs Padovano, acho eu, ou Padavano, nunca sei. É um dos nomes. Padavano, Padavano, exatamente. E essencialmente o que acontece é que a irmã mais velha apaixona-se mais ou menos, encontra um rapaz que ela acha que pode ser o marido dela, o pode William? vir a ser o William, exatamente, pode vir a ser a pessoa da vida dela. Ela é uma pessoa super metódica, ela sabe o que é para a vida dela, sabe que quer casar, sabe que quer ter filhos, sabe que, ou seja, então, mais do que ser uma paixão arrebatadora, ela olha para ele e pensa, Encaixa no plano. Exato, encaixa no plano, és tu. Eles conhecem-se na faculdade. Conhecem-se na faculdade e ela pensa, tá bem. O que é que acontece? Há aqui logo uma distinção muito grande, porque as irmãs são super unidas, 2 delas são gêmeas, portanto há ali uma ligação muito, muito forte, são super unidas as 4, e o William não tem uma ligação familiar muito grande, foi sempre meio negligenciado pelos pais, e então a personalidade do William acaba por fazer ali um choque um bocadinho grande com a família dela. Sendo que ele acaba por se integrar bem, mas há sempre uma parte dele que está ali escondida e que ele não consegue... Há um ponto que ele não consegue atravessar. E eu não vou dizer mais nada porque senão vou estragar a história. Porque o que eu gostei mais neste livro é um drama familiar. Acontecem imensas coisas que eu acho que as pessoas devem mesmo ser surpreendidas enquanto estão a ler. Ou seja, não vou mesmo dizer nada, mas a dinâmica entre as irmãs está muito bem construída. Eu, enquanto pessoa que tem 5 irmãos, identifiquei-me muito ali com algumas coisas, sobretudo com a minha irmã, só tenho uma irmã rapariga, sobretudo com a minha irmã, aquela coisa de às vezes odeio-te, mas outras vezes também te amo tanto, que é tu a apertar e não sei bem se é um aperto de amor, se é um aperto de Tu tens 5 irmãos, vocês são 6. Somos 6. E qual é a tua ordem? Tu és qual? Eu sou a terceira. Ok. Sendo que não somos todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, há ali uma grande confusão, mas eu sou a terceira. Sim, já tiveste a casa cheia. Sim. E damos-nos todos bem, mesmo os que não são irmãos uns dos outros, então é ótimo. E depois, por outro lado, não é este William que foi sempre solitário e que não consegue fazer ver à Julia, ou Julie, nunca sei. Julia, exatamente. A sua perspectiva, ele não, porque ela é tão determinada, é tão obstinada, é tão focada, ela sabe tanto o que é que quer da vida e ele não. E então ele acaba a navegar ali um bocadinho dentro daquela família e acontecem uma série de coisas muito interessantes. As personagens estão super bem construídas. O final é um final
muito esperançoso, que é uma coisa que eu... É melancólico, mas esperançoso, que é uma coisa que eu adoro nos livros. E está muito bem escrito. Que bom! Portanto, recomendo mesmo muito. Não posso, lá está, sobre este eu não posso dizer assim grande coisa, senão... Só estragas. Mas posso dizer que, às vezes, estava a ler e além de sentir a minha dinâmica familiar com a minha mãe, com a minha irmã, até com os meus irmãos rapazes, às vezes lia e pensava, epá, isto é mesmo a minha vida que está aqui em certos pontos. E ficava, ai, epá. Sabes que dizem que giro, porque a autora, a Ana Napolitano, ela é super, super fã desde pequenina do livro As Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. E o que ela diz, identificava-me com a Jo, a irmã que escrevia, mas que era incrível as irmãs todas juntas e de facto gostava de todas as personagens, mas sobretudo a força que todas tinham juntas. E ela diz que se inspirou nisso e que na vida real ela não tinha isso em casa, a autora, a Ana Napolitano, mas tinha a melhor amiga, que ela diz que dormia tanto tempo em casa da amiga como em casa dela. E a amiga tinha as tias, são 5 tias. E que ela diz, tanto apareciam 5 minutos como 5 horas, mas então quando estavam todas juntas, eu tive um bocadinho das mulherzinhas na família da minha amiga, com quem agora já não vivo perto, por pena dela. E então é essa inspiração, é a vida dela, que sim, que teve, como tu tiveste os irmãos, ela teve as tias da amiga. Sim, sim. E as mulherzinhas da Louisa May Alcott. Tanto que é interessante porque essas 4 irmãs discutem muito entre elas próprias também quem é que elas são nas mulherzinhas. Elas dizem, tu és a Jo, tu és a... Pronto, há um paralelismo, ou seja, há um paralelismo assumido. interessante, sim. E há ali algumas que dizem, sim, mas eu sou Jo nisto, mas se calhar sou... sabes, é muito interessante mesmo. As irmãs Padavano, tu falaste na Júlia, que é protagonista, depois há a Sylvie, que é a sonhadora que adora ler, lá está a Jo, a Cecília, a artista, e a Emmeline, que toma conta de todas. Sim, e é muito interessante porque a Cecília e a Emmeline são gêmeas. Então há ali um laço entre elas que só tive pena que o livro fosse quase sempre contado alternadamente da perspectiva da Julia, da Sylvie e do William. Eu percebo porquê, porque faz sentido para a narrativa que ela escolheu contar e na qual ela escolheu centrar-se, mas tive pena de não ter também a perspectiva das gêmeas. Porque acho que a ligação de gêmeos é uma coisa muito interessante, não é? Como é que isso se constrói, como é que tu consegues passar isso para a escrita, aquela telepatia que sabes que existe entre gêmeos, não é? E uma ligação que é muito diferente. Gostava de ter sentido um bocadinho mais disso no livro. Acho que é o único defeito, estou a pôr muitas aspas, que eu consigo encontrar. Sim, tu gostaste tanto das personagens que tiveste quase de todas, querias ter de todas. Queria ter de todas, mais, sim. Boa. A Ana Napolitano, ela é uma escritora americana, deu aulas de escrita em várias universidades e ela foi editora, eu adoro este conceito, foi editora durante vários anos de uma revista mensal chamada One Story. Então o que é? É exatamente uma história cada edição. Que giro! E é mesmo one story, no fundo, no título diz tudo, não é? Sim. Então cada mensalidade, cada tiragem, cada edição é uma história. É uma história. É quase estás a subscrever um livro, mas sim, curtinho, ou não é? Conto, ou uma novela, sim. Pronto. E outro livro que ela escreveu, eu só encontrei em edição brasileira, portanto, para ler quem lê em inglês, é o Dear Edward, querido Edward, que aliás foi também escolha do clube de leitura da Jenna, que é um famoso clube americano, que é Read with Jenna, já deste por ela, sim. não é? Claro. E virou uma série na Apple TV, portanto, o Dear Edward, que é basicamente um adolescente que com a família e com muitas outras personagens que são conhecidas, entram no avião, o avião cai, e ele é o único sobrevivente. Okay. E depois é como é que ele consegue viver. Mais do que sobreviver, já sobreviveu, não é? Sim, portanto, mas a partir daí, eu sabia que ela tinha esse livro, ainda nem sequer tinha lido nada da sinopse, mas agora interessaste. Então, olha, boa, também fiquei com vontade. A Ana Napolitano, então, olá linda. Sim. Outro que tu escolheste, As Primas. Olha, li nestas minhas férias, adorei, da Aurora Venturini. Pá, que livro delicioso. Eu ri é original. Muito com esse livro. Há uns tempos eu li um livro da Tati Bernardi, que não é o E Depois a Louca Sou Eu, é o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. Escreveu para a filha, não é? Escreveu para a filha, exatamente, aquela, pronto, faz um paralelismo entre a relação que ela tem com a mãe dela, que não era uma relação muito fácil, e com o facto dela estar grávida e agora sentir agora o que é que vai acontecer com esta criança que eu vou ter, que ainda por cima também é uma mulher, portanto, será que eu vou aqui repetir padrões? E é hilário, porque ela é incrível. Como é que se chama? Diz-me lá. Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. Okay. E a certa altura ela conta uma história eu prometo que estou a chegar a algum lado com isto. Ela conta uma história nesse livro que é sobre um rapaz que existia no bairro dela, a que ela chamava de chambolão, porque ele era doido da cabeça, era o de chambolão. E
eu li As Primas e eu só me lembrava da história do chambalão, porque são todas chambalonas, não é? No fundo, eu passei a usar chambalona e chambalão como adjetivo para personagens assim. Achei muito original. Eu gosto muito quando são livros contados, que é quase o fluxo de consciência de uma personagem, que é o que acontece aqui, não é? Temos esta personagem principal que... a Yuna. Eu nunca me lembro dos nomes das personagens, é um terror. Que terá algum tipo de deficiência cognitiva, sendo que nós hoje em dia dizemos isto com muito cuidado, não é? Tem algum tipo de deficiência cognitiva, mas a própria personagem diz: eu sou atrasada, a minha família era toda atrasada, éramos todas deficientes. Ou seja, é muito interessante este lado também muito cru e muito direto com que a Aurora Venturini escolheu posicionar esta personagem, não é? Ela diz: pronto, eu era meio maluquinha da cabeça, não era assim muito... Na escola diziam que pronto, que eu não era muito boa. A minha mãe, que era professora, também dizia que eu também não era muito boa da cabeça. Então é muito interessante esta personagem que à partida não teria nada para vingar na vida, não é? Já ia condenada à partida, mas que se interessa por pintura e de repente começa a pintar, a ter este lado mais de sensibilidade na vida dela, mas depois quando tu olhas para o contexto familiar, é um contexto familiar de loucos, porque tem uma prima anã, prostituta, louca da cabeça também. A irmã dela, que essa sim é mais deficiente fisicamente. Mesmo tem uma deficiência física e que ela fica mesmo tipo: eu nem gosto muito da minha irmã, é um bocado. Ou seja, neste livro que eu gostei, não há pudor nenhum desta personagem ser completamente controversa, dizer as coisas como ela pensa. É trágico-cómica. É mesmo. E acho que eu diverti-me mesmo muito. Uma das partes que eu mais gostei e que me ri profundamente, e até li partes ao Guilherme quando estava a ler, que é toda a parte em que a prima, que é anã e prostituta, lhe diz que há uma coisa que é o sexo oral. E a outra fica: o sexo oral. Portanto, a Galtas escreve sexo oral tudo junto. O sexo oral, sei lá, e o que é isso do sexo oral? Depois começa a pensar: o que é que será isto? Ou seja, eu acho que ela conseguiu mesmo incorporar aquela personagem, escrever da perspectiva dela, e lá está a dar-nos este fluxo de consciência. E o que eu gostava mais era quando a personagem dizia: eu sei que eu tenho de usar pontuação, mas eu não consigo, cansa-me muito. Agora estou cansada, eu amanhã continuo. Parece mesmo que tens alguém a falar contigo, e é mesmo... A história em si tem alguns pontos interessantes. Eu acho que é daqueles livros em que não é tanto as coisas que acontecem na história, mas é mais o desenvolvimento destas personagens completamente malucas. Eu acho, sim, tens razão, é mais isso do que o próprio enredo. Não, o enredo é... Sim, é os detalhes, e depois é isso, é ela dizer que não quer usar pontuação e de repente tu até percebes que ela não está de facto a usar pontuação, depois ela própria quer... Também se calhar estamos a estragar aqui um bocadinho, não é? Mas pronto, digamos que ela evolui na escrita... Portanto, o livro também evolui na escrita. Sim. Ela própria fala de uma maneira mais simples, depois quer se instruir e vai ao dicionário para aprender novos termos, e depois explica sempre o que foi ao dicionário, e depois já lhe é natural, e há uma evolução no livro que é a evolução da personagem. Sim, é incrível. É incrível, está super bem. Eu acho que a Aurora Venturini conseguiu mesmo incorporar esta personagem e pensar: ok, é super credível, não é? Tu pensares: ok, sim, porque às vezes tens livros em que eu penso: esta história de superação não me convence. Não me convence nada que esta pessoa que nasceu no meio do nada, de repente agora já seja doutorada em não sei... Isto não é credível, mas neste livro é, porque de facto há aqui este esforço desta personagem em instruir-se, em pesquisar, em ler, em saber mais, e é uma coisa que também vai acontecendo com a pintura, não é? E a maneira como ela pinta aquilo que sente e que muitas vezes também não consegue pôr bem em palavras. É muito interessante. E saberes que a Aurora Venturini lançou este livro com 85 anos e só então é que ficou conhecida, depois de ter escrito dezenas de livros. Ela escreveu dezenas de livros e ganhou um prémio com este que ele, pronto, disputou para a fama aos 85 anos. Aos 85 anos, que é de género. Ok, giro, pronto, agora tenho que se calhar mais 5 anos de vida. Eu nem sei quanto tempo é que ela viveu mais. Ela morreu em 2015, eu não sei quando é que foi lançado o livro. Acho que 2013, portanto ela deve ter... Olha, pronto, mas chegou a ganhar o prémio e ainda bem, em vida, sim, ainda bem. Sim. Mas depois sabes que ela é argentina, foi escritora, foi tradutora, foi professora, licenciou-se em Filosofia e Ciências da Educação, trabalhou no Instituto de Psicologia e Reeducação dos Menores, onde se tornou amiga íntima da Eva Perón, e depois ela chegou a receber um prémio em 1948 de poesia, recebeu das mãos do Jorge Luís Borges o prémio Iniciación por um livro de poesia chamado El Solitário. Portanto, chegou a ser premiada. Depois viveu em Paris 25 anos, depois do golpe de Estado de 55, conheceu Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, conheceu imensos autores incríveis, traduziu, escreveu sobre poetas franceses, como o Rimbaud,
garantia não saber um ovo estrelado, não limpava a casa, mas tinha que escrever todos os dias. Até uma mulher, devia haver uma biografia dela, não é? Sim. Ela tem tem mesmo arte de ser ela própria uma personagem, não é? Quase, sim, exatamente. Só tenho pena, lá está, que tenha sido descoberta. A posteriori. Exato. Vamos fazer aqui um apelo para as editoras trazerem mais. Ela escreveu mais de 30 livros. Sim, Tragam-se, aliás, eu quando acabei de escrever a minha opinião sobre ele para o blog, é uma coisa que gosto de fazer mais do que para as pessoas me lerem, como tenho uma memória péssima, nem me lembro dos nomes dos personagens, nem me lembro o que é que aconteceu. Às vezes penso, queria recomendar este livro, mas já não me lembro o que é que acontece, então vou ler. E foi uma das coisas que eu escrevi, que é, por favor, tragam-nos mais a Aurora Venturini, porque é maravilhosa mesmo. Sim, sem dúvida. A Aurora Venturini, então, as primas. E agora vamos para um talento português que, depois de teres lido, eu também li, também gostei muito, ganhou o prémio literário Fundação Essa de Queiroz, Fundação Milênio BCP, a Joana Bertolo com a História de Roma. Sim, primeiro dizer-te que faço parte de um recém-criado Clube das Mulheres Escritoras, onde a Joana também está. E é um prazer enorme poder acompanhar estas mulheres mais de perto ainda e ter as minhas referências também um bocadinho mais perto de mim. É muito interessante, estou a começar, não é? Lancei o meu primeiro livro este ano e é bom porque é um clube que não olha à experiência, à idade, à quantidade de livros escritos. Estamos mesmo a tentar construir aqui um safe space para escritoras e podemos partilhar um bocadinho estas conquistas, como tu disseste, do prémio que a História de Roma ganhou, mas também as nossas dificuldades e as dúvidas, porque ser escritora, não é? Não tens propriamente colegas de trabalho com quem possas tirar dúvidas. Não estão no mesmo escritório com o patrão. Exato, ou falar mal do chefe. O chefe somos nós, portanto. Ou seja, é assim, é muito interessante. E foi muito bom porque a Joana partilhou connosco que estava nomeada para o prémio, juntamente com a Catarina Costa também, que também faz parte do clube. E depois então foi um bocadinho agridoce porque estavam as duas a concorrer e uma delas ganhou, mas pronto, a Catarina ganhará numa próxima vez. Ser nomeada já é fantástico. Ser nomeada é incrível porque sabemos que nem sempre as mulheres conseguem essa conquista, só uma nomeação, quanto mais ganhar. A História de Roma foi um livro que eu li este ano e, aliás, todos os livros que eu falei, que te disse, foram livros que eu li este ano para estar um bocadinho mais fresquinho na minha memória. A História de Roma é daqueles livros que eu arquivei na minha cabeça como livros que eu gostava de ter escrito, porque é um livro sobre maternidade, não é? Sobre a decisão de não ter filhos ou sobre a decisão de ir deixando passar o tempo até que surja a vontade de ser mãe, que se calhar nunca surge, não é? Mas acima de tudo, eu acho que isto é só 20% do livro. O que eu sinto é que este livro é um livro sobre a maneira como tu crias as tuas memórias e a maneira como tu selecionas, não conscientemente, as coisas de que te lembras e quase que crias uma versão na tua cabeça que muitas vezes é diferente da versão que a outra pessoa com quem tu viveste as mesmas coisas criou. E a história passa-se, estamos a falar de um casal de namorados e é ela a falar 10 anos depois. 10 anos depois, do namoro. Exatamente, ele é estrangeiro, eu acho que ele é suíço, ele também nunca é muito bem, ou seja, ele é assim descrito. Eles viveram na Argentina juntos. Viveram juntos na Argentina, conheceram-se na Argentina, sabe-se que ele era palhaço de profissão, que para mim é incrível, eu acho que é das coisas mais deliciosas deste livro, é este pormenor dele, ele é literalmente um palhaço. Eu acho que isto é muito giro. E então, eles conhecem-se na Argentina, namoram, depois separam-se e vão se encontrando ao longo do tempo na vida em cidades diferentes. E ela, a certa altura, ele vem a Portugal 10 anos depois deles se terem conhecido, de terem namorado. Vem a Portugal e diz-lhe: olha, eu vou. E ela diz: ok, então vamos estar juntos. E conversam sobre ela recorda as coisas que viveram, não é? Que foram vivendo em certos pontos da vida, não apenas na Argentina, mas também eu acho que é na Alemanha e também em Berlim e em Beirute. Encontram-se uma vez em Beirute também. E acho que em Marselha também. Ou seja, há assim uma série de momentos que ela recorda. E é isso, não é? É tu perceberes que não só cada um deles tinha perspectivas completamente diferentes sobre o que era aquela relação no momento em que a viveram, mas também que cada um deles foi construindo uma versão dos acontecimentos na sua cabeça que é completamente diferente. E que é fascinante tu ires percebendo isso ao longo do livro, não é uma coisa que é logo óbvia. É no final. Tu primeiro acompanhas do ponto de vista dela só. Sim. E de repente é que, não, espera aí, até parece que nós próprios nos esquecemos. Não, claro que é o ponto de vista dele. Exato, e ele diz à protagonista: olha, sim, mas eu não me lembro nada disso assim. E tu ficas:
pois, se calhar esta... Primeiro, não podes confiar nada nesta narradora. Exato. Porque ela não te está a dar a perspectiva do que aconteceu, verdadeira, se é que existe uma perspectiva não verdadeira. Não é imparcial. Não é de todo. E tu pensas tipo, ok, tá, eu estive a confiar nesta mulher, mas agora quem é que tem razão? Será que algum deles tem de facto razão? Será que... Ou seja, é assim... É muito interessante ir descobrindo isto. É muito interessante a maneira como a Joana Bertolo também te descreve as cidades... Não tanto aquela descrição de cidades, tipo, agora ali era não sei o quê e ali fazíamos... Não, mas é quase... A rua, a cor... E através da maneira como as personagens se sentiam naqueles momentos, não é? É muito interessante. Muito interessante também, como também já disse, toda esta reflexão sobre a maternidade. Houve uma parte que me tocou particularmente, que é quando a personagem diz: às vezes era mais fácil querer ter filhos. Okay. Era mais fácil querer. Porque se eu quisesse querer... Era mais fácil. Pá, era tão bom. Eu era e as pessoas não me faziam perguntas na rua e eu não chegava aos 30 e tal anos e as pessoas não me diziam, então, e filhos? E estás a ser muito egoísta porque não tens filhos. Então, porque é uma coisa que eu, enquanto mulher, sinto muito. Que agora por acaso não sinto, porque eu sou muito direta a responder às coisas. Que, tipo, às vezes as pessoas fazem-me essa pergunta e eu tipo, sim, tchau. E acho que hoje é mais fácil, já consegues... Sim. Assumir que não tens que levar com a pressão e as pessoas também têm que perceber que não podem fazer pressão. Claro. Por exemplo, eu tenho uma sorte brutal com a minha família. Ninguém me faz nenhum tipo de pressão do quero netinhos, ou quero sobrinhos. Ok, queres? Pá. E tu tens 5 irmãos, alguém há Exato, alguém há netos. Eu já tenho sobrinhos, portanto... Ou seja, sabes, mas eu não tenho essa pressão, mas identifico ali algumas coisas de... muitas vezes dizerem, não, mas só quando tu fores mãe que tu vais perceber uma série de coisas. Ok. Sim, mas podes não querer. Boa. Está bem. Claro. Fixe. Mas eu se calhar não quero perceber essas coisas, ou se calhar quero chegar a elas de outra maneira. E acho que a Joana faz uma reflexão brutal sobre isto, muito crua, muito honesta. E outra coisa que eu adorei neste livro é tu nunca perceberes que momentos aqui é que são biográficos, que coisas é que são ficcionadas. Ela não te diz... Também acho que não é suposto dizer. Não tem de dizer, mas é muito, muito interessante, porque depois quando vês a vida da Joana percebes, sim, ela viveu em Buenos Aires, ela estagiou naquele sítio, ela viveu em Berlim, ou seja, ok, então há aqui muita coisa da vida dela. Nem que seja pesquisa dos cenários. Sim, exato, os sítios ela conhece-os bem, e isso é muito interessante mesmo. Ela veio a este podcast, a Joana Bertolo, nesta temporada 2, o episódio número 5, que convida a ouvirem, e a ti também, que é uma conversa muito gira, porque lá que falamos da história de Roma, e depois então falamos também sobre os livros que a Joana escolheu. A História de Roma. Agora, Rita da Nova, A História de Roma, da Joana Bertolo, Olá Linda, da Ana Napolitano, As Primas, da Aurora Venturini e O Olhar da Medusa, da Natalie Haynes. Escolhe um. Imagine que este podcast, em vez de dizer falar sobre 4 livros que tu adoraste, falamos sobre um. Vou dizer a História de Roma, da Joana Bertolo. Pronto. Só porque... não é só porque tem muito talento, mas porque é portuguesa e eu acho que tenho de destacar também, não é? O bom que se faz cá. E a tua colega de escritório? É a minha colega de escritório do WhatsApp. Acho que não seja. Do Clube das Mulheres Escritoras. Do Clube das Mulheres Escritoras, do nosso grande grupo do WhatsApp, que às vezes também são encontros presenciais que nós temos. Olha, e aqui um parênteses, que até falamos sobre isso na conversa com a Joana. O título engana imenso, é a única coisa que eu tenho a dizer, porque não é a história de Roma. Roma, depois não quer estragar, mas não é a cidade italiana, não é? E ainda mais como tu, Rita, disseste que gostas imenso de história. Na verdade, isto é o que tu explicaste lindamente, não vale a pena repetir, mas são ex-namorados e fala sobre isso. Sim. A História de Roma não é um livro de história sobre a cidade de Roma. Pronto. Sim, não há. Depois percebem quando lerem o livro quem é Roma. Sim. Ou quem seria. Exatamente. Boa. Agora é engraçado, tu falaste no teu blog, que eu também já tinha referido, e eu ao conhecer-te enquanto leitora, há um livro que eu, apesar de ainda não ter lido, pensei, isto é para a Rita. E por acaso lembrei, deixa lá ver, aqui no blog se ela falou nele, e tu tens um motor de busca, que funciona lindamente, pimba, estava lá. Portanto, não te vou oferecer esse, ia sugerir, e sei que adoraste, porque li o teu texto, portanto, ia acertar, que é o Covil de Pompeia. Adorei esse livro. Aliás, é muito interessante porque foi um dos livros que eu escolhi para o clube. Ok. E foi ali a iniciaçãozinha das mitologias e das reinterpretações, porque eu pensei, eu gosto tanto disto e é uma parte tão
tão minha, não é? Enquanto leitora, que faz sentido que eu para o clube escolha coisas que eu também gosto. Mas pensei, pá, nem toda a gente vai gostar de mitologias, nem toda a gente vai gostar de uma coisa mais histórica, uma ficção assim mais, vou pôr pesada, mas que não é, depois acaba por não ser. E eu pensei, ok, então antes de introduzir uma mitologia, depois com o Olhar da Medusa, pensei, não, Covilhã de Pompeia parece-me interessante. E até foi giro porque fui, eu e a Joana da Silva, fomos a Edimburgo no início deste ano, numa viagem literária. As duas. Fomos conhecer livrarias, que eu já conhecia a maioria delas, porque Edimburgo é das minhas cidades favoritas do mundo. Sim. Mas pensei, a Joana vai adorar Edimburgo, temos de ir. Inverno máximo, mas lá fomos as duas só conhecer livrarias. Foi um fim de semana muito interessante. E a certa altura entrei numa livraria que eu gosto muito, que se chama Type Wronger, que é uma livraria que também tem muitas máquinas de escrever, ou seja, assim, é mínima. Então eles só destacam um certo número de livros. E eu tinha acabado de dizer à Joana que ia escolher o Covilhã de Pompeia para o clube. E de repente está esse livro destacado. E eu pego no livro e mostro assim à Joana, olha, está aqui, já viste que giro, estão aqui a destacar. E até li o textinho que eles tinham. E o livreiro em 2 segundos disse, adorei esse livro. E eu, foi? E ele, sim. Não te vou estragar o livro, mas... E começa a dizer, eu estudei estudos clássicos e de facto tudo o que a autora retrata tem base histórica, portanto ela está mesmo muito bem contado, acontecia mesmo esse tipo de coisas em Pompeia, não sei o que, não. E eu pensei, ok, então fiz uma boa escolha. E de facto, quando li a seguir, pensei, é incrível, já tenho a continuação. Pois, que é uma trilogia. Sim, sei que o terceiro, se não saiu já, sai este ano no original. Pronto. Sei que só o primeiro é que está traduzido para português, como o Covilhã de Pompeia. Boa. Pompeia é uma das cidades mais prósperas do Império Romano e, mais uma vez, temos aqui uma mulher forte que, por circunstâncias da vida, tramou-lhe a vida, mas depois ela tem que vingar. Ela tem de vingar e consegue vingar, e depois é giro porque é uma trilogia, portanto já sabemos que ela vinga, não é? Porque se não vingasse, não havia mais 2. Mas é interessante porque ele acaba e tu ficas, yes, quero mesmo continuar. Boa. Sabes? E tenho lá o segundo em casa, mas ainda não continuei. Ok, então olha, ia dar-te esse, ainda bem que espreitei o teu blog para ver. E então, há várias que eu me lembrei de ti e já lá estão, então já vos leste. E então pedi que ia ajudar o UC também, até porque eles te conhecem. Sim. Já trabalhaste também com o UC. E então eles é que me ajudaram nesta sugestão, que é o Encontro, da Natasha Brown, que não está no teu blog. Não está. Pois não está. Pronto, e então isto também é um romance de estreia, e achei graça porque tu acabaste de estrear. Livro de estreia do ano, considerado por inúmeras publicações, já com direitos vendidos para 16 países. E a narradora deste romance é uma mulher negra britânica, tem assim uma posição de destaque no mercado financeiro, tem um namorado de uma família conservadora e depois seguiu todas as boas regras, não é? Tanto porta-se bem, ganha o seu dinheiro, tem a melhor formação superior, tem um bom apartamento, compra arte, mas mantém-se discreta e caladinha. E depois há aqui um evento que é a festa de aniversário do casamento dos pais do namorado. Ok. E ela debate-se com algo que pode mudar a sua vida, enfim. Acredito que é o teu género. Olha, não conhecia, portanto, que bom, já foi... Foi mesmo o desafio para ti, sim, porque sim. Claro que há vários que ainda não terás lido e eu te sugeri, ainda há pouco falámos no A Thousand Ships da Natalie Haynes, que fala na Guerra de Troia, no ponto de vista feminino também já o tens. Olha. Portanto, pronto, o meu desafio era esse, eles deram várias sugestões e eu, vamos para além vamos de que a capa é lindíssima. É muito bonito. Eu gosto muito assim de capas simples. Eu até pensei que irias falar com o Guilherme porque eu tenho um Excel de todos os livros que eu tenho. Ai, que giro! Porque a certa altura nós temos uns 800 livros em casa e às tantas já é... obra. Já é obra. Então, sempre que alguém me quer oferecer um livro, lá vai o pobre do Guilherme partilhar o link do Excel. Tipo, olha, pesquisa aqui. Se ela já leu. Pesquisa neste. Mas olha, estou muito curiosa. Não conhecia. Boa, espero que gostes. E tem uma coisa que eu gosto que é... Ele é curto. Não é de... gosto de livros curtos. Não é nada disso. Mas sinto sempre num livro curto que o autor conseguiu... resumir. Pôr o que era essencial. Boa. E tem a tradução da Tânia Ganho. Sim, Tânia, que é uma pessoa fascinante, que eu também tenho também faz parte do teu escritório. Poder conhecer mais de perto. Não só fascinante, aquela cabeça não só é fascinante, como é uma excelente tradutora, como é das pessoas mais queridas que eu conheço. Pois é. É amorosa, portanto, estava a ler aqui a tradução de Tânia Ganho, já estou rendida, vou ler para casa. Só coisas positivas. E a Tânia Ganho também já esteve neste podcast.
Então olha, muito curiosa. Gostes. Obrigada. Encontros da Natasha Brown. Obrigada, eu gostei imenso. Também eu. Obrigada pelo convite. E não se esqueçam do podcast Livra-te e Clube de Leitura. Clube de Leitura, exatamente. Está tudo nas páginas, nas redes sociais da Rita. Em breve vem a Joana da Silva. Exatamente. A tua partner. Obrigada, quem ouviu. Para a semana a mais.